nosso estudo sobre filosofia antiga, a gente estava vendo os primeiros filósofos, né, os filósofos da natureza, da física. A gente tinha visto no primeiro vídeo o surgimento da filosofia com um cara chamado Tales de Mileto, né, considerado o primeiro filósofo que falou que tudo deriva da água. E parece ser estranho, né? Falar, oxe, não deriva da água não, esse cara tá errado. Mas a grande importância do Tales, gente, é ter percebido, explicado o mundo a partir de uma maneira racional. Quando eu falo que a água, eu, professor Renato, vocês estudantes, podem duvidar do Tales, podem falar, opa, Tales está errado, cara, não é água não. Tudo deriva de outra coisa, né? A gente hoje sabe que as coisas surgem dos átomos, por exemplo, né? Isso não é um átomo só, são vários átomos. A grande questão é que quando o Tales dá uma resposta sobre a origem das coisas, ele dá uma resposta racional. E ao mesmo tempo que ele dá essa resposta racional, ele deixa espaço aberto para a dúvida, para o debate. E é por isso que esse cara é considerado o primeiro filósofo, né? E um dos mais importantes desse período. A segunda escola que a gente viu, que é a escola itálica, é os caras da matemática, né, que pensavam o mundo de uma maneira matematizada. A gente até viu, né, os Filolau de Crotona já colocando que a Terra tem um movimento, olha só, tanto que esses caras eram inteligentes, né? A terceira escola que a gente tinha visto, passado por cima, era a escola da pluralidade, viu como Demócrito cria o conceito de átomo, né? Obviamente não é o mesmo conceito da química atual, mas ele já dá um nome a algo que hoje pra gente é essencial no estudo que a gente faz, por exemplo, na educação básica e no mundo, né? Os átomos estão aí e a gente está o tempo todo de olho nessas questões, né? E a gente tinha visto também por cima a escola Eleata com Parmênides e Melisso de Samos. O que a gente precisa fazer hoje é tentar compreender dois filósofos, né? A gente viu na primeira escola o Heráclito e na última o Parmênides, como esses dois caras são considerados os maiores especialistas daquela época, né? Um dos filósofos mais interessantes, como eles, para explicar o mundo, dão respostas diametralmente opostas, né? Qual o primeiro, então, gente? É a diferença de Heráclito e Parmênides para os outros filósofos da física. Esses dois caras compreenderam que a verdade do mundo está no nosso pensamento e não nos nossos sentidos. Ou seja, a gente descobre a verdade sobre o mundo através do nosso pensamento e não através dos nossos 5 sentidos, né? Audição, visão, paladar, tato e olfato, né? Vamos começar então com o Heráclito. O Heráclito é um cara super interessante. Ele tem uma frase que diz o seguinte: não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes. E ele fala, oxe, tá doido, é? Claro que eu posso entrar, eu saio, entro, pronto. Já deu mais de 2 vezes. Galera, a questão para o Heráclito é que quando eu entro no rio e saio, a água do rio já correu. O rio não é mais o mesmo, porque aquela água já foi. Eu também, quando entrei no rio e saí, já não sou a mesma pessoa. Eu sou um outro ser. Então assim, professor, não tem como mudar, né, de maneira tão rápido. Mas quando eu entrei a primeira vez, por exemplo, no rio, eu não sabia a temperatura da água. Eu não estava preparado. Agora eu sei. Então eu já não sou a mesma pessoa. Eu mudei. Por isso que ele fala que não pode entrar, né, não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes. Né? Então por isso, galera, a ordem racional do universo para o Heráclito é o fluxo contínuo de transformação. As coisas, elas se transformam. E geralmente para o Heráclito, elas se transformam justamente no seu contrário. Então, o exemplo, né, o Heráclito falaria, olha, o vivo, ele só pode morrer. Do vivo, né, da vida à morte. O quente esfria, o novo envelhece. É um fluxo contínuo de transformação. Eu ponho a panela no fogo, eu desliguei o fogo, o que acontece com ela? Ela vai esfriar. Então esse contínuo de transformação, ele é para sempre. E a natureza é isso. Né? Eu também mudo o tempo todo. O professor Renato, de antes da pandemia e o de agora, é uma outra pessoa. Porque nesse meio tempo, a gente aprendeu várias coisas, compreendeu várias coisas. Vocês são a mesma coisa. E aí quando vocês me encontrarem na rua, a gente vai se encontrar aí no campus daqui uns tempos, né? Você fala, olha, o professor Renato, vocês estão vendo, né? Vocês estão me vendo com os seus sentidos, mas vocês vão se enganar se achar que eu sou o mesmo professor de antes, porque eu já sou uma outra pessoa. Apesar de da nossa visão nos apontar que eu sou o professor Renato. Então, porque para ele o sentido nos engana sobre a permanência das coisas. A gente não pode acreditar que as pessoas permaneçam iguais. E nem as coisas, obviamente, né? Que as coisas têm os mesmos sentidos pra gente. Não tem.
né? Então é muito comum você, sei lá, você pega uma pessoa que, não, eu só escuto rock e pronto. Daqui 10 anos a pessoa está escutando sertanejo. Aí tu fala, mas tu não era roqueiro? Olha, a pessoa tem o direito de mudar, né? É um fluxo contínuo de transformação. Ela aprendeu a gostar de outras coisas. Ela não é mais aquela mesma pessoa. Ela pode mudar, né? Então, gente, para o Heráclito, o puro pensamento percebe a realidade das mudanças. Apesar da gente ver as mesmas pessoas, inclusive a gente chama elas pelos nomes, né? Professor Renato, e eu chamo vocês pelos seus nomes, a gente tem que entender que aquelas pessoas não são mais as mesmas. Elas mudaram também. Ao longo do tempo elas mudam. Mudam de opinião, de crença, de religião, né? Elas mudam, elas têm o direito de mudar. Então, qual é a verdade e o logos? Para o Heráclito, a luta dos contrários. Né? Esse vir a ser, aquilo que vem a ser. Olha só, se o Heráclito falava então que a verdade do mundo é essa mudança contínua, já o Parmênides falava o contrário. Olha só, o tanto que o Parmênides é complicado, gente. Ele tem uma frase que é super interessante, né? Olha só, o ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo algum. O que ele está falando? Se algo é. Pronto. Não tem como não ser. Se algo não é e não pode ser. Beleza? Então, qual é a ideia do Parmênides? É que a ordem racional do universo é o ser idêntico a si mesmo, sem contradições, imutável e imperecível. Ele fala então que o ser, ele não muda. Olha só, a gente acabou de ver que para Heráclito, a verdade era que o ser muda, e para o Parmênides é que a verdade não muda, que o ser é idêntico a si mesmo, é imutável, né? E para ele, os nossos sentidos nos enganam, né, sobre a existência da luta dos contrários, do não ser. Então, se um falava que a verdade é mutável, as coisas mudam, né, o Heráclito falava que as coisas mudam, e o Parmênides falava que não muda, isso cria um problema gigantesco, né? Então o Heráclito, tudo muda, o Parmênides falava que é imutável. Olha só, o Heráclito falava que o A, ele muda, por seu contrário, não há. O Parmênides fala que a verdade é que A sempre é igual a A. É uma diferença, gente, gigantesca. São dois filósofos, imagina a gente aqui, são dois super interessantes que estão falando coisas ao contrário, né? Para o Parmênides, então, o puro pensamento percebe a realidade do ser como imutável. Se as coisas mudassem, como é que eu ia identificar as pessoas, por exemplo? Se eu mudasse, como é que vocês iriam me identificar? Como é que vocês saberiam que eu sou o professor Renato? Olha, vocês sabem que eu sou o professor Renato porque, para o Parmênides, no fundo, há algo em mim que não muda. Porque se mudasse, vocês não iam saber quem eu sou. Já para o Heráclito, é o contrário. Eu não posso ser a mesma pessoa porque eu mudei. Qual é o grande problema, né, desses dois? É que para o Heráclito aqui, tudo flui, tudo muda, e para o Parmênides, o ser é e não pode não ser. A grande questão aqui, gente, é que a filosofia, né, da natureza, quando ela nasce, ela tenta dar uma explicação racional e sistemática do mundo para estabelecer as verdades, o que é verdadeiro e o que é falso. Só que, quando ela termina com um problema gigantesco, que é dois grandes especialistas, imagine aí, sei lá, os dois maiores especialistas em medicina, né, a gente está na época do coronavírus, dois caras aí especialistas em coronavírus, um fala que coronavírus é A e o outro fala que coronavírus é B. Olha, se são os dois maiores especialistas que estão falando coisa ao contrário, quem a gente vai acreditar? Qual está falando a verdade? Isso cria um problema gigantesco. Porque se a ciência, né, e a filosofia é um discurso racional, todos deveriam estar falando a mesma coisa, né? Esse problema a gente não consegue resolver ainda, né? E de fato, isso só vai ser resolvido, a gente vai ver, com um cara chamado Platão, primeira tentativa de resolução desse problema, com um cara chamado Platão e com um cara chamado Aristóteles.
Mas isso são conteúdos de um próximo vídeo, beleza, gente? Então a gente se encontra aí nos próximos vídeos. Valeu!